Abra tua Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías, capítulo de número 20. Glória a Deus. Graças a Deus. Bom é estarmos na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Depois dos Salmos, Provérbios, Isaías, antes de Jeremias, Ezequiel, Isaías, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Acompanhe comigo essa leitura. Quero te pedir, por favor, se for possível, não saia do seu lugar. Prometo ser breve, para a gente estar encerrando de maneira agradável. Capítulo 20 do livro do profeta Isaías diz assim: no ano em que veio Tartã a Asdod, enviando Sargão, o rei da Assíria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou, pois, o Senhor, pelo mesmo tempo, pelo ministério do profeta Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício dos teus lombos, e descalça os sapatos ou as sandálias dos teus pés. E assim fez, indo, caminhando, nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Versículo 5: e assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha, naquele dia, vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Amém. Pode fechar a Bíblia. Glória a Deus. Queridos, se não me falha a memória, foi ali para os meados da década de 60 que houve muita mudança no mundo, grandes revoluções, movimentos, passeatas, muita anarquia aconteceu em vários lugares do mundo, e muitos países, não só nesse tempo, mas na história, houve um tempo em que muitas alianças foram feitas entre países, muitos países se uniram, e nessa união de países com outros países, muitos países se tornaram afortunados, multimilionários. Aqueles que acharam por bem fazer aliança, uns ficaram milionários, se tornaram multimilionários, outros não. Alguns acharam por bem fazer alianças, outros não. Alguns acharam que a proposta era boa, outros não. Aliás, não só nos meados de 60, de 50, mas em toda a história a gente vê pessoas fazendo aliança, negociando, fazendo alianças entre si. Outros países que aceitaram alianças com países vizinhos, alguns países, outros não. Muitos protestos, muita revolução, muita gente indo para a rua, como a gente viu hoje, por exemplo.
E como se não bastasse, hoje, se eu entendi bem, hoje foi sepultado ou enterrado os restos mortais de Fidel. Me parece que foram um bom tempo aquele carro andando pelo país inteiro, fazendo tipo de uma passeata ou uma carreata, né? E o país inteiro chorando, se lamentando, porque para muitos Fidel foi um grande herói, alguém que regeu a sua nação com um braço de ferro. Para outros, ele foi um assassino, cada um com uma versão. Uns dizem que ele cuidou de Cuba como um pai cuida de uma família, e outros dizem que ele foi um falso, um arqui-inimigo da humanidade e daquela população. Hoje o país, segundo o que eu ouvi dizer, não tem sequer direito à comida. Mal tem comida para se comercializar. Falta dinheiro, falta tecnologia. Olhando para a história, não só do Brasil e do mundo, quando a gente olha, por exemplo, para Cuba, a gente vê, se é que eu posso dizer assim, a gente vê um país atrasado. A gente vê um país que parou no tempo, um lugar, uma ilha, um mundo que parou no tempo, que se congelou, por assim dizer. Um mundo que desperdiçou, se é que eu posso dizer isso, há quem diga, uma grande oportunidade de quem sabe ser também um país multimilionário, mas porque resolveu não fazer uma aliança e se fechar, hoje há quem diga que o país está numa miséria terrível. Bom, quando eu olhei e ouvi essa entrevista, foi muito rápida, sobre Fidel e sobre Cuba, a minha pergunta era a seguinte: do jeito que nós estamos vivendo, o que será do nosso Brasil? Do jeito que as coisas estão andando, o que será da nossa nação? Bom, o texto que nós acabamos de ler aqui agora nos apresenta um mundo, nos fala de um povo um tanto quanto assim, um povo teimoso. E vale lembrar que esse povo não é Israel. O texto que a gente acaba de ler fala do Egito e do povo da Etiópia, porque todas as vezes que a gente ouve falar de um povo teimoso, truculento, obstinado, a gente lembra de Israel na Bíblia. Só que dessa vez nós estamos vendo um povo teimoso, que quer reger e quer ser regido com um braço de ferro, mas não está disposto a ouvir conselhos. E diz a Bíblia que Deus levanta o profeta chamado Isaías. A Bíblia diz, eu quero abrir um parênteses aqui, que Deus, Ele é um Deus de grandes oportunidades. Eu vou repetir isso aqui. Deus é um Deus de muitas oportunidades, principalmente quando Ele encontra resistência. Deus ainda assim estende as oportunidades mais ainda, porque o desejo do coração de Deus é ver o seu povo feliz, é ver o seu povo bem, vivendo bem. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Deus enxerga muito mais além do que nós enxergamos. Diz a Bíblia que Deus nos fez reis e sacerdotes. Diz a Bíblia que Deus nos fez como coroa da sua criação. Diz a Bíblia Sagrada que nós fomos chamados como astros e luzeiros em meio a uma geração corrompida e perversa.
Existem algumas coisas que eu quero, se Deus me permitir, pensar nesse texto para a minha vida e para a tua vida. Se nós brasileiros não quisermos terminar, com muito respeito, sem pré-julgamento, como os cubanos, como o povo do Egito, como o povo da Etiópia e como Israel muitas das vezes terminou, a gente precisa de aprender alguns princípios. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, a partir desse texto que a gente acabou de ler: se você quiser ter vitórias na tua caminhada com Deus, primeira coisa que eu quero dizer aqui nessa noite, é necessário que você aprenda, que eu aprenda, que nós venhamos aprender a sermos mais humildes. Amém. Aleluia. E eu não estou falando isso com um tom de humildade da minha parte, porque eu também preciso de aprender a ser humilde. Escute o que eu vou te dizer. Por mais que Deus te abençoe, por mais